E o STF marca para a próxima sexta-feira a análise de decisões do ministro Edson Fachin, que limitaram decretos do presidente Jair Bolsonaro. Bruno Silveira, chegando ao vivo direto da capital federal. Bruno, boa noite. Que decisões do ministro serão discutidas? Conta pra gente. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, são decisões individuais do ministro Edson Fachin que suspenderam trechos de decretos assinados em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a aquisição de armas de fogo que mexiam ali no Estatuto do Desarmamento. Então, liberavam a aquisição de armas de fogo, a compra de munições e também a posse desses itens. No último dia 5, o ministro Fachin, ele suspendeu esses trechos e alegou em caráter de urgência que a campanha eleitoral e a eleição que está para começar no próximo mês, elas estão trazendo um risco de violência política no país. Então, esse decreto essa decisão do ministro Fachin, ela estipula que para aquisição de armas de fogo aqui no Brasil, as pessoas elas precisam comprovar a real necessidade de ter esse item, seja para uso profissional ou para uso pessoal. Já a aquisição de armamentos de uso restrito, ele só está liberado para casos de questão de defesa nacional ou de segurança pública, e para compra de munição, ela só pode ser feita numa proporção que seja ali, que não seja muito desproporcional, uma quantia que garanta a segurança do cidadão. Então, o que acontece? Essa ação, ela foi que suspendeu, essa decisão, do ministro Fachin, que suspendeu esses trechos do decreto assinado em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, elas já estavam sendo julgadas pelo STF por uma ação movida por partidos de oposição. O ministro Fachin, ele é o relator desse processo no STF, e em março do ano passado ele considerou esse decreto do presidente Jair Bolsonaro inconstitucional. Em setembro do ano passado, o ministro Nunes Marques pediu vista nesse relatório do ministro Fachin, para ele ter mais tempo de poder analisar essa decisão, esse processo do ministro Fachin. Então, essa decisão do ministro Fachin, ela contraria um pouco esse pedido de vista do ministro Nunes Marques, por isso essa declaração de caráter de urgência. Bom, diante dessa situação, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, marcou para a próxima sexta-feira, às 0 hora de sexta-feira, o início de uma votação, uma sessão virtual extraordinária que vai durar até as 23h59 do próximo dia 20, ou seja, terça-feira da semana que vem, onde os ministros vão poder decidir se mantém essa decisão, essa suspensão do ministro Luiz Edson Fachin sobre esses decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019, que mudam e facilitam a aquisição de armas de fogo no Brasil, ou se eles vão barrar essa decisão individual do ministro Edson Fachin. Então, julgamento marcado para sexta-feira, vai durar até terça-feira, e os ministros vão votar de forma virtual no site do STF. Tá certo, obrigada pelas informações, Bruno Silveira, direto de Brasília. Bom trabalho para você, boa noite. E é isso mesmo que a gente quer saber dos nossos comentaristas, quais são as expectativas em relação a esse julgamento feito pela Corte. Cris, começando com você, os ministros do STF vão manter a decisão de Fachin, que suspendeu trechos desses decretos que ampliavam o acesso a armas e munições do presidente Jair Bolsonaro, ou vão no sentido contrário? Lívia, agora há pouco você me perguntou o que esperar da gestão de Rosa Weber, né? Já está mostrando a que veio. Qual é a urgência desse tema? Depois de tanto tempo arrastando, por que julgar isso agora, às pressas, às vésperas da eleição? É óbvio que é para atingir o presidente Bolsonaro, porque essa é uma pauta dele desde a campanha de 2018. Ele tentou fazer o que era possível ali, o tempo todo sendo questionado no STF. Eu não tenho expectativa nenhuma em relação aos votos dos 9 que sempre caminham juntos. Ali ninguém larga a mão de ninguém quando é para, de alguma forma, atingir o presidente Bolsonaro. Eles agem descaradamente como um partido de oposição. Em relação a Nunes Marques e André Mendonça, que são os ministros mais recentes na corte, eu acho que vai haver uma análise mais criteriosa, provavelmente votos contrários aos da maioria ali, né? Eles têm sido votos divergentes, é o que eu acho que vai acontecer. Agora, eu insisto que não vejo pressa nenhuma para ser colocado na votação agora, nesse momento pré-eleitoral. Pois é, Constantino, a
O meu questionamento vai na mesma linha da Lívia. Você cobre os assuntos de Brasília já há bastante tempo, sabe como a banda toca no STF, conhece um pouco da composição desse colegiado. Na sua avaliação, os ministros devem ratificar ou não a decisão de Edson Fachin? Infelizmente, sim, Daniel, e pelo motivo que a Cris já apontou, eles adorariam ser o presidente da República, mas eles não têm voto. Então eles querem legislar, né, ainda mais contra a agenda do presidente. Agora veja, tudo também é uma questão de narrativas. A esquerda, a oposição, alegou que com mais armas, com base nas políticas do presidente Bolsonaro, haveria mais crimes no país. E o que nós vimos foi uma queda de até 30% em crimes violentos. Outra coisa, o ministro Fachin tomou essa decisão, que está indo a plenário, na véspera ali do 7 de setembro. A narrativa era de que o risco de violência política estava muito alto no Brasil, dando a entender que os bolsonaristas poderiam ser violentos. E o que nós vimos no 7 de setembro, eu, no caso, in loco, em Copacabana, uma multidão de idosos, crianças, famílias, todas as cores, todas as classes, e todos de maneira ordeira e pacífica. Se são esses os fascistas que o ministro Barroso teme, por exemplo, ou esses que o Fachin quer desesperadamente tirar armas porque podem cometer crimes e violência política, então eu não perderia o sono com isso, não.